bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos então dar início à nossa aula de processo penal de hoje. Como eu estava aqui explicando anteriormente, para quem não estava na sala, a nossa última aula ela ainda não foi disponibilizada no sistema, em virtude de alguns problemas técnicos, mas logo em seguida, essa semana, ela já estará disponibilizada no YouTube para quem quiser assisti-la. Para não haver prejuízo, nesse momento eu vou iniciar as medidas assecuratórias no processo penal a partir do zero, embora eu já tenha descrito ali na última aula um pouco a respeito do sequestro, para que vocês possam acompanhar a partir do zero essas medidas e não haja aí prejuízo de entendimento. Bom, então eu vou começar aqui o compartilhamento de tela do nosso roteiro. Vocês me digam se estão vendo, né? Acredito que sim. Sim, professor. Vem, né? Perfeito, perfeito. Bom, vejam, quando nós falamos em processo penal, nós podemos dizer que o processo penal ele possui, assim como o processo civil, nós temos um processo penal cautelar. Esse processo penal cautelar, tradicionalmente no processo penal, ele é chamado, né, ele é pelo menos direcionado na doutrina e na jurisprudência para a questão das prisões ou das medidas diversas das prisões, mas que incidem sobre o corpo do sujeito. Essa é uma questão muito importante. Então, quando se fala em medidas cautelares, nós estamos falando das medidas cautelares prisionais e não prisionais, mas que afetam o corpo. Eu vou dar um exemplo aqui. A tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar certos lugares, as medidas protetivas previstas no Código de Processo Penal e na Lei Maria da Penha, dentre outras que vocês poderiam imaginar. Tá? Por exemplo, um interdito de um direito temporário, como, por exemplo, a perda do direito de portar arma de fogo, ou, por exemplo, de dirigir automóvel. Nós poderíamos imaginar várias situações que seriam medidas cautelares, mas que incidem sobre o corpo do sujeito. E aí nós estaríamos falando de medidas cautelares. As medidas assecuratórias no processo penal também são medidas cautelares. Também possuem essa natureza. Mas elas não se destinam a atingir o corpo. Elas não se destinam a atingir o sujeito. Elas se destinam a atingir o patrimônio. Evidente, quando um crime acontece, prejuízos são gerados, prejuízos de ordem civil, sejam eles morais, sejam eles patrimoniais, sejam os famosos danos materiais. E, evidentemente, há interesse da vítima, do ofendido, ou mesmo de terceiros que tenham sido prejudicados, nem sempre será a vítima, nem sempre será o ofendido. Haverá interesse dessa vítima, desse ofendido, desse terceiro que sofreu um prejuízo, um dano moral, um dano material derivado de uma prática delitiva, o interesse no ressarcimento desse dano. Isso é natural. E isso desde crimes mais individuais no sentido que atingem o indivíduo, até crimes mais coletivos, né? Crimes que podem estar atingindo bens e valores difusos e coletivos quando, por exemplo, nós falamos de crimes praticados contra o Estado, e aqui eu falo em Estado amplo senso, né? Quando, por exemplo, crimes contra a ordem tributária, crimes de corrupção, crimes que atingem a coletividade como um todo. Portanto, não se espantem. Tá? Embora as medidas assecuratórias estejam separadas no Código de Processo Penal das medidas cautelares,
É claro que elas são medidas cautelares, só foram trabalhadas em capítulos distintos. Tomara que o próximo Código de Processo Penal unifique, para que nós possamos entender que nós temos medidas cautelares e dentro das medidas cautelares temos medidas cautelares patrimoniais e medidas cautelares pessoais. Só isso. E dentro das medidas cautelares pessoais, nós vamos encontrar medidas prisionais, prisão preventiva, prisão temporária, flagrante delito e aquelas não prisionais, que são as múltiplas possibilidades de medidas cautelares que incidem no corpo. Ou seja, para que nós tenhamos aí sistematicidade, para que nós possamos sistematizar a nossa disciplina de modo mais efetivo. Existe um profundo desprezo, muitas vezes pelo processo penal, por essa falta de sistematicidade. Pelo menos como ele está definido no Código de Processo Penal. Cabe à doutrina, cabe aos teóricos, cabe à jurisprudência e aos professores de processo penal, como é o meu caso, conferirem essa sistematicidade para que nós tenhamos um entendimento mais completo do fenômeno que nós estamos estudando. Então eu coloco ali no roteiro para vocês. Primeiramente, o que são medidas assecuratórias? São medidas cautelares, sem sombra de dúvida, de natureza processual. E quando eu falo que são de natureza processual é porque elas incidem num momento específico do processo para cautelar uma situação futura que pode ou não pode se concretizar, conforme o direito material se concretize ou não se concretize numa sentença penal condenatória ou absolutória, com a finalidade principal de garantir a reparação civil dos danos causados pelo crime. As medidas cautelares prisionais e não prisionais, elas buscam salvaguardar bens, outros interesses. Por exemplo, uma prisão preventiva decretada para que o sujeito não pratique outros delitos, para que ele não continue praticando crimes, ou para que ele não destrua a prova dos autos. Nós temos aí múltiplas situações que levariam a uma prisão preventiva. Então, as finalidades são diferentes. Aqui não, aqui nós só queremos a reparação civil dos danos causados pelo crime. E eu já chamo a atenção ali de cara. Não confundam as medidas assecuratórias com busca e apreensão. A busca e apreensão é meio de prova. Nós vamos estudá-la quando estudarmos a teoria das provas. E por quê? Porque a busca e apreensão é uma medida determinada pelo magistrado para buscar e apreender bens móveis, não é? Que são, em geral, produtos de crime, produtos ou instrumentos do crime. E por que se busca e apreende produtos ou instrumentos do crime? Porque eles servem de prova no processo penal. Claro. Um revólver, uma faca, o dinheiro furtado, os valores furtados ou o bem furtado. Vejam, todos esses bens, todas essas armas, elas servirão de prova de materialidade. Né? Prova de materialidade. Nós vamos aqui falar a respeito disso no futuro. Prova de materialidade do crime, ou seja, prova de que o crime aconteceu fenomenicamente no mundo. Né? E, portanto, eles são buscados e apreendidos para servirem de prova. A busca e apreensão, ela não tem aí uma finalidade cautelar, a não ser que vocês me digam que a cautelaridade que ela carrega é uma cautelaridade quanto às provas dos autos. Mas elas não visam aqui assegurar, por exemplo, o pagamento do dano civil. Não é disso que se trata. Então, busca e apreensão será trabalhada com vocês posteriormente na teoria das provas. Nós vamos trabalhar aqui agora as medidas assecuratórias estrito sensu, aquelas que visam realmente a reparação civil dos danos causados pelo crime, ou seja, as medidas cautelares para salvaguardar patrimônio. Tá? E a primeira delas é o sequestro. Só para que vocês já tenham uma visão total, né, nós temos aqui essas modalidades: o sequestro, a hipoteca legal e o arresto. São as três modalidades que nós vamos trabalhar. Tá? Elas parecem difíceis, mas não são. Elas são muito simples, porque elas têm diferenças aqui bem claras, umas entre as outras. Gente, eu começaria dizendo que sequestro é uma medida diferente,
Porque eu sequestro, vejam, vocês têm que gravar isso. O sequestro ele sempre se direciona para aquilo que é ilícito, para aquilo que é ilegal. Enquanto a hipoteca legal e o arresto se destinam contra aquilo que é legal. Perfeito? Essa é a primeira diferença. Então comecemos a falar do sequestro. Contra aquilo que o sequestro como medida que se direciona contra aquilo que é ilegal. Então eu digo assim: o sequestro é o bloqueio ou retirada forçada da posse do infrator de bens obtidos com os proventos do crime. Vejam, bens obtidos com os proventos do crime. Não são as armas do crime. Não é a coisa furtada, porque a coisa furtada ou a arma do crime, elas serão objetos da busca e apreensão, porque elas são provas. Não é? São provas da materialidade. Então, a coisa furtada em si e a arma do crime, a arma utilizada para a prática do delito, serão buscados e apreendidos, porque servirão de prova nos autos. Essa é uma hipótese. O sequestro é o bloqueio. O sequestro se aparenta uma busca e apreensão? Sem dúvida, mas ele não busca provas. Ele bloqueia ou retira da posse do infrator bens obtidos com os proventos do crime. Então, eles não são aqueles bens diretamente envolvidos com o crime. São bens indiretamente envolvidos com o crime, derivados do delito. Então, é claro, o sujeito está praticando crimes patrimoniais, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, qualquer delito, corrupção, todos os delitos que vocês possam imaginar que gerem fundos, né, que gerem algum recurso. E, naturalmente, o sujeito vai adquirir outros bens com os proventos do crime. Ele vai comprar mansões, ele vai comprar carros, ele vai comprar helicópteros, ele vai comprar avião, né, porque pelo menos na cabeça de quem, né, de quem está envolvido com essas práticas patrimoniais, é claro que a graça é curtir esse dinheiro, né? Eu nunca vi o sujeito ele praticar o delito e guardar o dinheiro e não gozar desse direito, não usufruir, né? Então é normal que o sujeito comece a esbanjar, que ele comece a comprar bens, né? E, inclusive, muitas vezes é através da compra, desse esbanjamento, dessa compra de bens, que levanta a desconfiança da sociedade, das autoridades. Porque como que o sujeito enriqueceu de uma hora para outra, né? E a questão, todos podemos enriquecer licitamente ou ilicitamente, né? O enriquecimento ilícito, evidentemente, ele é um enriquecimento sem causa. E, portanto, ele pode sofrer aí, né, as medidas legais. Então, o sequestro, ele visa bloquear ou retirar bens obtidos com os proventos do crime, derivados. Quais são os bens passíveis de sequestro? Tanto os móveis quanto os imóveis. Aqui nos móveis nós podemos imaginar joias, obras de arte, ou seja, automóveis, né? Automóveis, ou seja, qualquer bem móvel de valor comprado, obtido com os proventos do crime. E os imóveis, né? Fazendas, glebas de terra, terrenos, prédios, casas, apartamentos, salas comerciais, o que passar pela cabeça de vocês em termos de imóveis podem ser sequestrados. Tanto esses móveis quanto esses imóveis, haverá um nexo de causalidade de um enriquecimento ilícito com esse móvel ou com esse imóvel. Né? Esse nexo de causalidade tem que ficar comprovado. O Ministério Público, quando ele solicita um sequestro, é claro que é ônus dele demonstrar esse nexo de causalidade entre o enriquecimento ilícito derivado do crime em si com a compra desses móveis e desses imóveis. Esse nexo de causalidade sempre será ônus do MP. Legitimidade. Vejam, o juiz de ofício pode determinar o sequestro. Resquício inquisitorial. Sempre volto a mencionar.
O juiz, no processo acusatório, não deve produzir prova. Isso não deveria ser competência do juiz. Não é? Mas nós temos aqui muitos resquícios inquisitoriais ainda no nosso código. Então, esse é um caso onde o juiz de ofício determina a realização do sequestro. Ou, o que deveria ser a regra, a requerimento do Ministério Público, do delegado ou do interessado. E, como eu mencionei para vocês, o interessado pode ser tanto o ofendido quanto um terceiro que tenha sido prejudicado por aquela atividade e queira se ressarcir. Quando o sequestro incidir sobre imóveis, haverá necessidade da inscrição no registro de imóveis. Vejam, por uma questão óbvia, vocês já estudaram lá em direito civil que a propriedade de um imóvel se prova através do registro imobiliário. É a forma que nós garantimos que todos, urbi et orbi, portanto, para terceiros, que nós tenhamos uma prova de que aquele bem está, de alguma maneira, gravado de ônus, em virtude de um processo judicial, dando conhecimento a todos e a todas de que esse gravame existe e de que aquele imóvel, portanto, tem preferência em uma certa situação. Claro, quando os bens forem móveis, eles serão recolhidos ao depósito público e ficarão à disponibilidade do Poder Judiciário. O procedimento de sequestro, ele é feito em autos apartados, anexados aos autos principais, mas em autos apartados, porque ele instaura um procedimento complexo e nós não queremos aí misturar as fases procedimentais. Então, para que não haja aí uma confusão entre o processo principal, onde se avalia a culpabilidade do acusado, e a questão do sequestro, que é um procedimento patrimonial, nós colocamos em procedimentos sempre apartados. É possível se defender do sequestro? Sem dúvida, claro. O princípio do contraditório e da ampla defesa está presente aqui. Não é? E a forma de você se defender no sequestro são os embargos de terceiro ou do acusado. Vejam. Porque quem pode embargar o sequestro? Tanto o acusado, aquele que teve os bens sequestrados, quanto um terceiro que alegue boa-fé e que tenha tido, por exemplo, um dos seus bens apreendidos no sequestro direcionado contra o acusado. Isso pode acontecer? Pode, claro que pode. Talvez ali aquele bem estivesse sendo utilizado pelo acusado, acabou sendo sequestrado, o terceiro ele vai lá comprovar a sua boa-fé, vai lá comprovar a sua propriedade para que aquele bem seja desagravado, não é, pelo Poder Judiciário e devolvido a ele. Não é? Ora, já disse, a matéria dos embargos de terceiro é sempre a boa-fé. Essa é a matéria a ser alegada. O terceiro sempre vai alegar a boa-fé e provar a boa-fé. E os embargos do acusado? Nos embargos do acusado, ele deverá provar que os bens não foram adquiridos com proventos do crime. Vejam, é claro que nós estamos falando de processo penal. Se nós estamos falando de processo penal, o Ministério Público é que detém o ônus de provar que os bens foram adquiridos com proventos do crime. Esse ônus é do MP. Então, aqui nós estamos falando de uma prova menos que perfeita por parte do acusado. O acusado deve, pelo menos, tentar inserir a dúvida aí no juiz de que esses bens eles são patrimônio legal. É claro que isso fica facilitado na medida em que, no Brasil, nós temos ali o imposto de renda, não é? Nós temos como fazer a verificação do lastro financeiro de todos e de todas. Então, eu tenho um patrimônio, eu declaro esse patrimônio no imposto de renda, eu tenho rendimentos mensais e anuais que conferem lastro ao meu patrimônio. O que acontece é que muitas vezes o sujeito ele tem um patrimônio de móveis e imóveis e não tem nada declarado no imposto de renda, não tem entrada, não comprova a sua renda anual. Então, como que você comprova que você tem lastro,
que esse patrimônio tem um lastro nos seus rendimentos. Vocês podem ter o que vocês quiserem, desde que vocês consigam comprovar a origem lícita desses bens. Então, você não pode ser omisso com a sua declaração. Você não pode ser omisso com a garantia de que você tem provas de que o seu patrimônio ele é lícito. Isso facilita depois, se você precisar fazer um embargo do acusado, né, e provar que os seus bens não foram adquiridos com proventos do crime. Né? Fica facilitado aí nos embargos do acusado. A decisão dos embargos, ela só se opera após o trânsito em julgado da ação principal, aquela que analisa se o sujeito é culpado ou inocente do crime, e com sentença condenatória, evidentemente. E por quê? Porque se o sujeito for absolvido na ação principal, o sequestro será levantado. Levantar o sequestro significa devolver ao sujeito, como está colocado aqui, né, artigo 131 do CPP, né, se o réu for absolvido ou for até mesmo extinta a sua punibilidade, haverá o levantamento do sequestro, ou seja, aqueles bens serão devolvidos ao sujeito. Porque o sequestro ele fica absolutamente vinculado à sentença condenatória. Com sentença condenatória, por quê? Porque a sentença condenatória, ela pressupõe que foi verificado ali pelo menos a culpabilidade do sujeito. Uma vez que foi verificada a culpabilidade do sujeito, agora nós podemos fazer a verificação nos autos do sequestro se, com aquela culpabilidade comprovada, que é um pressuposto do sequestro, nós podemos dizer que aqueles bens realmente foram adquiridos com proventos do crime e proferir a decisão nos autos do sequestro. Então, veja, não é mecânico. A sentença condenatória, ela é um pressuposto. Sem ela, eu não posso analisar o sequestro. Mas uma vez que eu a tenho, eu parto para a decisão do sequestro. E ali eu vou fazer a verificação. Ficou comprovado pelo Ministério Público que os bens sequestrados são proventos do crime ou faltou essa prova de modo que presume-se que aqueles bens são legais e eles devem ser devolvidos ao acusado mesmo sendo condenado? Perceberam? Portanto, não há aí mecanicismo. Não há aí uma decisão automática, não é? Muito pelo contrário. É por isso que tem ampla defesa e contraditório. Senão nós estaríamos estabelecendo aqui uma responsabilidade objetiva, que não é o caso. Perfeito, pessoal? Uma vez que o sequestro se consolide em sentença, os bens serão avaliados e vendidos em leilão público. Né? Vejam. E como eu mencionei para vocês, né, sempre aí o sequestro, a finalidade principal do sequestro é garantir o ressarcimento do dano por ofendido ou para aquele que foi prejudicado. Então, com o dinheiro arrecadado com os bens, nós estaremos aí priorizando sempre esse pagamento dos danos ocasionados à vítima ou ao terceiro interessado. Há a possibilidade também de utilização de bens sequestrados pelos órgãos da segurança pública pelo artigo 133-A. Essa é uma novidade que foi inserida pelo pacote anticrime, ela não existia. Então, por exemplo, automóveis que foram sequestrados pelos órgãos da segurança pública, né, e que eram proventos do crime, eles podem hoje ser convertidos em viaturas policiais, coisa que antes não acontecia. Agora eles podem ser utilizados. Quaisquer bens que possam interessar aos órgãos de segurança pública no combate à criminalidade poderão aí ser utilizados. E aí se abrirá um procedimento administrativo para que eles sejam, enfim, direcionados para os órgãos de segurança pública, prioritariamente aqueles que realizaram o sequestro, vejam, e depois eles seja enfim convertida a propriedade para que esses órgãos possam utilizar definitivamente este bem. Tudo bem? Então, recuperando, sequestro sempre de bens obtidos com os proventos do crime. Diferente é a situação, por exemplo, da hipoteca legal ou do arresto. Né? É diferente. Porque a hipoteca legal sobre imóveis, claro, isso não precisamos nos aprofundar. Né? A hipoteca sempre é de imóvel, diferente do sequestro, que pode ser de bens móveis e imóveis. A hipoteca legal sempre será de imóveis do acusado.
independe da origem ou da fonte de aquisição da propriedade. Ou seja, a hipoteca legal, ela se direciona aos bens lícitos do sujeito. A sua propriedade é, inclusive, garantida constitucionalmente. Vejam, trata-se de medida cujo único objetivo é garantir a solvabilidade do devedor na liquidação de obrigação ou responsabilidade civil decorrente de infração penal. Então, aqui nós estamos muito mais próximos do direito civil. Vejam, como em qualquer processo civil, onde eu deva uma quantia a alguém e respondo com o meu patrimônio. Respondo com o meu patrimônio legal. O meu patrimônio legal, ele responde, não é, pelos danos que eu ocasionar a outrem. Evidente. Mas há aí um procedimento com contraditório e ampla defesa para que esse patrimônio ele seja devidamente direcionado a esse pagamento sem ferir o princípio da propriedade privada que está colocado na Constituição. Perfeito? Então vejam a diferença gigantesca, gritante, entre o sequestro e a hipoteca legal. Primeiramente, porque a hipoteca legal é só em face de bens imóveis, e em segundo, que esses bens eles são lícitos. Eu não comprovei a origem ilícita do bem para que ele fosse sequestrado. Não. Eu estou apenas pedindo que o patrimônio lícito do acusado sirva para saldar, enfim, o dano ocasionado a terceiro. Como eu já disse, né, bens passíveis de hipoteca, apenas os bens imóveis e patrimônio legal, evidentemente. Bom, uma vez que um bem imóvel ele vai à hipoteca, o procedimento de ir à hipoteca significa que nós temos que fazer a especialização. Vejam, especialização é diferente de inscrição. Aqui eu, inclusive, mencionei, né, no sequestro. Veja, uma vez que for sequestrado um bem imóvel, ele deve ser inscrito no registro de imóveis. Na hipoteca legal, não basta a inscrição. A inscrição é feita, mas é feita também a especialização. Especializar significa definir na inscrição que há uma preferência. Há uma preferência deste imóvel para o pagamento de uma certa dívida, conforme as ordens legais estabelecidas pelo artigo 1489, inciso 3 do Código Civil. Nós não vamos fazer a leitura aqui agora do artigo do Código Civil, mas lá existe uma ordem de preferências. Né? Uma ordem de preferências onde se determina que um certo bem imóvel deve responder por certas dívidas. Então não basta inscrever, que seria mencionar lá no registro de imóveis que há uma hipoteca. Pelo contrário, nós devemos já fazer a especialização, definir essa ordem de especialidade do pagamento da dívida. E o procedimento, depois lá da hipoteca legal, eu não vou entrar nisso aqui porque são procedimentos administrativos, e isso não nos importa nesse momento, estão definidos nos parágrafos do artigo 135 do CPP. Portanto, uma medida super simples, né? Não tem nada de complicado aqui. E o arresto, que muita gente confunde com sequestro, né? Sempre há essa dúvida. Poxa, às vezes os alunos me falam, professor, eu não estou vendo diferença entre o arresto e o sequestro. E aí eu volto a mencionar. Já falamos, sequestro é bloqueio ou retirada de bens ilícitos. Não é? Arresto é outra coisa. É medida cautelar preparatória para hipoteca legal ou para penhora de bens lícitos. Vejam, é também chamada de pré-penhora ou pré-arrecadação. A penhora, aliás, antes de eu seguir adiante, me permitam explicar um pouco mais. O arresto, portanto, ele se diferencia em primeiro lugar do sequestro por essa origem. Eu vou arrestar bens legais. E vou arrestar bens de que modalidade? Móveis e imóveis. Tanto os móveis quanto os imóveis podem ser arrestados. Vejam. O arresto é uma medida cautelar que prepara, portanto, ou a hipoteca legal, no caso dos imóveis,
os imóveis devem ser hipotecados e os móveis que devem depois ser penhorados no processo de execução. Então, o arresto não se confunde com o sequestro e também não se confunde com a penhora. São semelhantes? São parecidos, mas o arresto é uma medida fenomênica que toma um bem, traz esse bem para o processo, faz com que esse bem fique vinculado aos autos. Se for móvel, ele deverá ser penhorado nos autos de execução para que ele seja posteriormente vendido e com os valores arrecadados eu possa pagar aquele dano ocasionado à vítima ou ao terceiro. Portanto, aqui há uma progressividade. É por isso que nós dizemos, o arresto ele sempre prepara a hipoteca legal ou prepara a penhora no processo de execução. É medida preparatória da hipoteca ou da penhora. Portanto, não tem nada a ver com sequestro. Você já tem em mente. Eu, promotor de justiça, se a minha medida cautelar se direcionar contra bens obtidos com proventos do crime, o instrumento a utilizar é o sequestro. Se a minha medida cautelar for se direcionar a bens obtidos de forma lícita, então primeiro eu faço um arresto, depois faço uma hipoteca legal, se o bem for imóvel, e lá nos autos de execução será feita uma penhora desses bens se eles forem imóveis. Portanto, é bem simples aqui de vocês fazerem a separação das coisas. Tá? Quando nós temos aí o arresto dos bens legais do sujeito, ora, nós sabemos que o sujeito muitas vezes ele vive daquilo, né? Imaginem aí vocês, talvez o patrimônio do sujeito esteja todo imobilizado em salas comerciais, em apartamentos que ele aluga, e ele vive disso. Ele vive desses aluguéis. Ele vive dos frutos que ele obtém com o aluguel dos bens imóveis. De repente vocês arrestam tudo e o sujeito ele fica sem esses frutos, né? E aí? A intenção é matar de fome o réu, mesmo porque ele está em estado de inocência e nós podemos chegar à conclusão depois que ele é inocente? Não, né? Então, ele poderá solicitar aí que os frutos dos bens arrestados continuem sendo direcionados para ele como alimentos, né, para que ele possa sobreviver, pagar o seu advogado, sustentar a sua família e as suas próprias questões pessoais. Os bens serão administrados conforme a regulamentação do Código de Processo Civil. O Código de Processo Penal não se preocupa com a administração dos bens, devolve ao processo civil essa preocupação. Tá? Aqui nós não temos esse interesse. É claro que o ressarcimento das despesas processuais e penas pecuniárias, elas serão aí, digamos, a prioridade é sempre o ressarcimento do dano ocasionado à vítima e ao terceiro. Se sobrar dinheiro, claro, ele será direcionado ao ressarcimento das despesas processuais e das penas pecuniárias, a pena de multa, por exemplo. Tá? Mas a preferência é reparação ao ofendido. Bom, uma vez que nós fizemos um arresto e uma hipoteca legal, né, por exemplo, os autos deverão ser remetidos ao juiz do cível para a decisão final. Essa não é uma decisão que caberá ao juiz criminal. Aqui há uma diferença clara. Por quê? Porque o sequestro, nós vimos, são bens ilícitos, são bens derivados do crime. Então a decisão final, ela cabe ao juiz criminal. É o juiz criminal que dá a sentença final no sequestro. Mas no arresto, como esses bens são lícitos e serão ou hipotecados ou penhorados, o juiz criminal estaria adentrando numa esfera que não é da sua competência, que é a expropriação de bens de propriedade privada de um sujeito quando ela é lícita. Então, o que o juiz criminal faz no processo penal é preparar, através de arresto e de hipoteca legal, não é?
o caminho para que o juiz do cível, enfim, possa proferir a decisão final, determinando se aqueles bens servirão ou não servirão para o pagamento da dívida, do ressarcimento civil do dano. Perceberam como há diferenças claras entre todos eles? Não é? Fica muito claro para nós aqui que as medidas assecuratórias no processo penal elas estão muito bem divididas. E nós temos essas três modalidades: sequestro, hipoteca legal e arresto, muito bem separadas entre si. Tá? Muito bem separadas. Ok? Há alguma pergunta específica sobre isso? Se não houver, eu passarei imediatamente à restituição das coisas apreendidas. Tá? Claro, vocês sempre podem colocar lá no chat também, ao final da aula a gente pode passar os olhos, né, verificar se tem alguma dúvida. Vejam, eu comecei essa aula hoje mencionando a busca e apreensão, e dizendo, olha, a busca e apreensão ela é meio de prova, ela não se confunde com as medidas assecuratórias no processo penal. Muitas coisas são apreendidas no curso do processo penal. Então surgirá sempre a questão da restituição das coisas apreendidas. Vejam, coisas apreendidas devem ser restituídas? Sim, sim. E por que não seriam? Vejam, muitas coisas são apreendidas. E aqui vocês vão se lembrar do direito penal. É muito simples ali. Vocês vão se recordar que o direito penal ele dizia que os instrumentos do crime e os bens, os instrumentos do crime e os bens derivados da prática delituosa, eles seriam perdidos para a União. Isso aí é uma definição que o Código Penal coloca. Os bens que devem ser perdidos, que são perdidos, inclusive, por decorrência da sentença penal condenatória. Esses bens nunca serão devolvidos. O revólver, a faca, por serem instrumentos do delito, não serão devolvidos. Evidente. Mas aí surge, por exemplo, a pergunta: e um automóvel que estava sendo utilizado pelo sujeito no momento da prática do delito e foi apreendido para que fosse realizada uma perícia, para que fosse colhida uma prova dentro daquele automóvel, porque haviam resquícios de sangue, por exemplo, dentro do automóvel. A grande pergunta que surge é: esse bem deve ser devolvido ou não deve ser devolvido ao acusado? E o Código Penal nos dá uma solução muito tranquila. Instrumentos de crime serão perdidos. Bens legais que não sejam instrumentos diretos do crime devem ser devolvidos. Então a pergunta do automóvel é: o automóvel foi instrumento do crime? Ele foi utilizado para a prática delituosa? Ele é um objeto direto da prática delituosa? Eu vou dar um exemplo aqui que fica muito claro. Por exemplo, no crime de contrabando ou descaminho. No crime de contrabando ou descaminho, imaginem que eu, professor Matheus, vá ao Paraguai no final do ano e compre ali alguns bens acima da cota legal de importação. Passei pela alfândega, não paguei o tributo de importação devido, e quando eu chego ali numa certa altura do caminho, a Receita Federal está fazendo uma blitz, ou a Polícia Federal, e eles verificam que eu estou com mercadorias descaminhadas. Descaminhadas porque não paguei o valor devido. Ou eu comprei cigarro lá no Paraguai, que é de entrada proibida no Brasil. E aí pouco importa se eu paguei o tributo ou não paguei o tributo. Eu não poderia ter importado aquele bem, porque ele é proibido. Cigarro. Sou preso em flagrante delito, ou pelo menos sou autuado, né, em situação de flagrância. E a pergunta é: esse automóvel que eu estava dirigindo, ele deve ser perdido para a União nesse processo de descaminho? Vejam, surge uma dúvida aqui. Por que seria? E é por isso que em processos de descaminho e de contrabando, praticados com automóveis, praticados com veículos,
É fundamental ser realizada uma perícia no veículo para saber se o sujeito realizou modificações no veículo para receber mercadorias adredemente colocadas ali. Se houve uma preparação do veículo. Então a perícia verifica, por exemplo, que houve uma modificação no veículo para criar fundos falsos, para esconder mercadorias. Se há fundo falso no veículo, então o veículo ele foi preparado para ser arma do crime. Se ele foi preparado para ser arma do crime de descaminho ou de contrabando, então ele deve ser perdido para a União, porque ele é instrumento do crime. Ele é instrumento do crime. Mas se aquele automóvel foi ocupado eventualmente na prática do delito, então ele não é uma arma do crime em si. E, portanto, ele deve ser devolvido ao réu ou ao terceiro interessado. Talvez eu tenha pego o carro da minha mãe emprestado e fui até o Paraguai para comprar umas garrafas de vinho, só que passei da cota. Vejam, e chegou ali e foi tudo apreendido, o vinho e o automóvel. A minha mãe, que é a legítima proprietária desse automóvel, ela tem o direito de solicitar a restituição do bem que lhe pertence, né, e que eventualmente foi utilizado por terceiro para a prática de uma infração criminal. Evidente que ela tem esse direito. Então eu acho que com esse exemplo inicial já fica claro para vocês a diferença aí de bens que devem ser perdidos e bens que não devem ser perdidos. A primeira coisa é, o que se apreende num processo criminal? Ora, se apreendem instrumentos do crime ou produtos do crime. Perfeito. Isso é o que se apreende. E instrumentos do crime devem ser perdidos. Produtos de crime devem ser restituídos aos seus legítimos proprietários. Então, o que nós queremos aqui com a restituição de coisas apreendidas? Primeiro, resguardar direitos de terceiros e resguardar direitos do réu absolvido. Porque, afinal de contas, ele não fica aí, ele não é um homem nu, como diria o Agamben, né? Não é porque ele foi pego praticando um delito que ele perde todo o seu patrimônio. Não, o patrimônio que é legal, o patrimônio legítimo dele deve ser resguardado. Esse é princípio constitucional. É o direito à propriedade privada. Perfeito? Então, se ele não estava utilizando diretamente aquele bem como um instrumento de crime, ele deve ser resguardado no seu direito de propriedade. Então, o artigo 118 diz: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Portanto, vejam, não é que enquanto o processo tramita, as coisas não podem ser restituídas. Elas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Se aquele bem já foi, por exemplo, periciado, como eu mencionei para vocês agora, o automóvel no crime de contrabando e descaminho, se ele já foi periciado e já foi verificado que aquele bem não estava com fundo falso, ele já pode ser devolvido ao seu legítimo proprietário, embora não haja trânsito em julgado da sentença final. Vejam a leitura aqui, né? O que o artigo está dizendo. Artigo 119. As coisas a que se referem o artigo 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou terceiro de boa-fé. Hoje, esse 74 e 100 é o 91.2 do CP, que eu acabei de mencionar para vocês. Não é? Armas podem ser devolvidas, que foram utilizadas para a prática do delito? Se pertencerem legalmente a terceiro de boa-fé, podem. Podem. Claro que podem. Eu tenho uma arma, essa arma é de compra legal, eu tenho porte dessa arma, ou seja, eu tenho aqui total legalidade na utilização dessa arma. Mas uma terceira pessoa talvez entre na minha casa, pegue essa arma sem eu ter conhecimento e a utilize para a prática de um homicídio. Vejam, essa arma será apreendida? Sem dúvida ela será apreendida porque ela é prova do crime. Mas depois de periciada, surge um fato novo. O fato novo, na verdade, que era um fato velho, né? O fato velho é que
essa arma, embora ela tenha sido utilizada para a prática de um delito, ela é de propriedade legal de um terceiro de boa-fé. E então esse terceiro de boa-fé, ele pode solicitar a restituição dessa arma. Veja, ele vai pedir a restituição da arma. Eu mesmo já atuei como advogado criminal num caso de sequestro, extorsão mediante sequestro, de repercussão nacional, onde aconteceu exatamente isso aqui. Né? Um cunhado médico utilizou um arsenal de armas do seu cunhado dentista, que era atirador profissional, esportista, para a prática de uma extorsão mediante sequestro. E nós demonstramos nos autos que o dentista, ele não tinha conhecimento da utilização daquele arsenal pelo seu cunhado. E não tendo conhecimento daquela utilização para a prática de um delito, aquelas armas elas deveriam ser restituídas ao legítimo proprietário de boa-fé. E assim aconteceu. Embora nós tenhamos aí um crime muito grave de extorsão mediante sequestro, as armas foram devolvidas ao final do processo para o dentista que as possuía legalmente. Então, não há qualquer problema nisso. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Não é comum, embora haja legalidade, não é comum que a autoridade policial o faça. Não é comum. Eu mesmo nunca vi. É comum que tramite um processo perante o juiz competente para que ele, ao final, determine a restituição do bem para o seu legítimo proprietário. É evidente que para que o juiz ele devolva a um sujeito um bem, deve haver certeza dessa propriedade. Tá? E por que eu digo isso? Porque se for duvidoso esse direito, se houver dúvida quanto à propriedade do bem, o pedido de restituição deverá ser autuado em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para que prove a propriedade. Vejam, se ele não conseguiu no seu pedido provar, ele deverá provar sim. O juiz deve intimá-lo, venha provar a propriedade do bem. E uma vez que o sujeito consiga provar a propriedade do bem, o juiz criminal decidirá o incidente, determinando a restituição da coisa. Agora, meus caros, se houver dúvida, se o sujeito não conseguir comprovar que o bem é seu, aí estará surgindo uma demanda, estará surgindo um litígio que não cabe ao juiz criminal decidir. Se há uma disputa entre um bem, porque surgem duas ou três pessoas interessadas no mesmo bem, todos eles alegando que são proprietários daquele bem, vejam, nós já estamos extrapolando as competências do juiz criminal. E, portanto, quem deverá decidir questões de propriedade é o juiz do cível. E aí o procedimento deverá ser devolvido ao juiz do cível para que lá no juízo se resolva essa pendenga. O juiz criminal restitui bens quando houver certeza da propriedade. Ok? O incidente autuar-se-á também apartado e só a autoridade judicial o resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para razoar. Então, uma situação aqui bem banal, né? Quando as coisas são apreendidas no poder de terceiro de boa-fé. Sobre o pedido de restituição, sempre será ouvido o MP, e, como eu mencionei agora, em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Portanto, como eu disse, dúvidas quanto à propriedade não são resolvidas pelo juiz criminal, né? Que sejam dirimidas lá no juízo cível. Artigo 121, no caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, né?
aplicar-se-á o disposto no 133, que aí nós já estamos entrando na esfera do sequestro. Porque é isso. Ah, tudo bem. Foram buscadas e apreendidas coisas que inicialmente seriam provas, mas depois se verificou que elas eram proventos da infração, compradas com os recursos obtidos no crime. Então aí se converte para o 133, que é o artigo do sequestro, e, portanto, sigamos ali o procedimento do sequestro. Né? Vamos ver se tem mais alguma questão interessante aqui. Aqui, questões de alienação. Nós vamos seguir aqui o mesmo regime do sequestro, os bens serão alienados, né, portanto, para o pagamento do dano. Deixa eu ver se tem mais alguma questão interessante. 123, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgada a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Ou seja, aqui houve um abandono das coisas, né? As coisas foram abandonadas, ninguém reclamou, então elas serão vendidas ali conforme a regra do 123. 124, os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no 100, serão inutilizados ou recolhidos ao museu criminal se houver interesse na sua conservação. Talvez seja uma arma aí de interesse histórico, né? Então ela não será destruída, né? Mas se não, ela será inutilizada. Drogas, né? Elas são destruídas. Armas, elas geralmente são destruídas, a não ser que elas tenham interesse aí para um museu criminal. Aqui nós temos também uma novidade colocada pelo pacote anticrime, o artigo 124A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, e o crime não tiver vítima determinada, porque aí nós teríamos que restituir a vítima, né, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Talvez o sujeito ali ele fosse um criminoso ilustrado, ele gostasse das obras de um Modigliani, de um Picasso, né, de um Salvador Dalí, ou de outras obras de arte que vocês possam imaginar. Então ele colecionava bens, né, bens de alto valor econômico, como são as obras de arte, né? Serão aí destinadas, como menciona o artigo 124A. Nós temos aqui também, para falar hoje, o incidente de falsidade documental, é uma situação muito simples, e o incidente de insanidade mental do acusado. Aqui são duas questões muito tranquilas. Vejam, se vocês como advogados perceberem nos autos de processo criminal um documento que seja presumivelmente falso, vocês poderão instaurar o incidente de falsidade documental. Artigo 145. Arguida por escrito a falsidade de um documento constante nos autos, o juiz deverá observar o seguinte processo. Claro, se alguém arguiu a falsidade de um documento juntado nos autos como prova, nós vamos ter que averiguar isso. Vamos ter que averiguar. E aqui é uma situação muito interessante, porque a falsidade, uma falsidade de um documento, ela pode ser uma falsidade material ou uma falsidade ideológica. Vocês já estudaram isso lá em Direito Penal 3, ou 4, na verdade 4, né? E as diferenças entre a falsidade material e a falsidade ideológica. A falsidade ideológica, ela não pode ser comprovada por perícia. Porque o que é a falsidade ideológica? A falsidade ideológica é sempre um documento autêntico que está mentindo, cujo conteúdo das ideias, o conteúdo ideológico, as ideias constantes no documento é que são falsas. O documento é perfeito, materialmente falando, mas as ideias são falsas. O que ele declara é falso. Um documento materialmente falso, não. É um documento cujas ideias podem até ser verdadeiras, mas o documento, o papel em si foi falsificado. Isso pode ser verificado em perícia, com microscópio, com reagentes químicos, com verificação empírica. Essa é a grande diferença. Bom,
O juiz mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida ouvirá a parte contrária, contraditória e ampla defesa, que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta. Assinará o prazo de 3 dias sucessivamente a cada uma das partes para provar suas alegações. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Veja, que diligência, não é? Se for uma falsidade material, perícia. Perícia. Se for uma falsidade aqui de outra ordem, como eu mencionei para vocês, a ideológica, a perícia não é capaz de resolver. Nós vamos ter que aí obter um outro tipo de prova, né? E aí teriam que vir outros documentos que demonstrassem que aquele documento mente. Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo ao MP. Afinal de contas, se nós verificamos aqui que há um documento falso nos autos, um crime foi praticado, um crime de falsidade documental. E o Ministério Público deve apurar a responsabilidade do sujeito que utilizou ou fabricou aquele documento. O Código de Processo Penal exige poderes especiais para a arguição, poderes especiais que devem constar da procuração adjudícia, né, para que eu possa arguir, né, essa falsidade como advogado. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade, e isso, na verdade, é mais um daqueles resquícios inquisitoriais que nós mencionamos para vocês, né? E qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo do ulterior processo penal ou civil. Ou seja, o fato de reconhecer uma falsidade não altera aí o curso do processo penal ou do processo civil. Nós temos apenas aí o desentranhamento desse documento falso e a responsabilização pela utilização desse documento falso. Mas não temos aí qualquer prejuízo para o curso da ação processual penal ou processual civil que estava em trâmite. Perfeito? E, enfim, quando vocês estudaram Direito Penal 2, salvo engano, vocês estudaram, aliás, sim, Direito Penal 2, salvo engano, vocês estudaram, não, na teoria do crime, né? Eu acho que é Direito Penal 1, na verdade. Isso. Quando vocês estudaram a teoria do crime, vocês estudaram, viram que o crime é uma entidade jurídica composta por 3 dimensões: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Que a culpabilidade, como uma das dimensões do crime, né, ela é o juízo de reprovabilidade que recai sobre conduta de imputável que tinha ou podia ter conhecimento a respeito da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível um comportamento conforme ao direito. Então, a própria culpabilidade, como uma das 3 dimensões do crime, ela também se subdivide em 3 outras dimensões: a imputabilidade, o conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de comportamento conforme ao direito. Então, nós diremos que, se ficar comprovado que o sujeito era imputável, ele receberá uma pena criminal. Se ficar comprovado que o sujeito era inimputável, então ele não receberá uma pena criminal. Ele será absolvido do processo, porque falta culpabilidade, mas será imposta contra ele uma medida de segurança. Então, a sentença penal que impõe a medida de segurança, ela é uma sentença penal absolutória imprópria, porque ela absolve, mas ela impõe um ônus, impõe uma medida de segurança. Ora, como isso se efetua no processo penal? Isso se efetua no processo penal mediante a instauração do incidente de insanidade mental do acusado. Artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício a requerimento do MP, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, seja este submetido a exame médico legal, de ordem psiquiátrica. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Se já há, desde o inquérito policial, uma desconfiança que o sujeito possa ser inimputável,
Então, nós temos que fazer essa verificação, né? Que ele tem uma doença mental que possa ter feito com que ele fosse incapaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento durante a prática do delito. Imaginem que o sujeito esteja dentro daquilo que nós chamamos de estrutura psicótica. Não é? O psicótico, ele não possui recursos simbólicos para absorver certas castrações, certas frustrações. E é por isso que ele alucina. Ele sente no corpo aquilo que o neurótico sente na linguagem, consegue colocar em palavras. Então, o psicótico, por não ter recursos simbólicos suficientes para absorver a castração, ele pode desenvolver fenômenos somáticos, psíquico-somáticos, ligados às alucinações. Alucinações visuais, alucinações auditivas, alucinações tácteis. E durante, por exemplo, essas alucinações, ele pode matar alguém, pode lesar alguém, pode praticar crimes, sem ter o mínimo conhecimento do fato que está praticando. Ele pode, por exemplo, acreditar que está espantando um espírito que tenta tomar o seu corpo, uma entidade, e de repente ele pode estar matando uma pessoa, uma concreta, mas ele não tinha qualquer vontade de matar um ser humano concreto, como acontece com um neurótico que sabe o que está fazendo. E nesse caso, ao se verificar que, ao tempo dessa infração, ele era incapaz de entender o conteúdo das suas ações, então ele deverá ser absolvido e receber uma medida de segurança. Como é que nós vamos verificar isso? Tem que ter o exame psiquiátrico para verificar se ao tempo da infração ele tinha conhecimento ou não da sua ilicitude, da ilicitude do fato. Esse exame psiquiátrico pode chegar à conclusão que ele não é um inimputável, por exemplo, que ele estava tomado de uma psicose, de uma esquizofrenia, que retirou a capacidade dele de entender o fato durante a sua prática, mas que ele é um semi-imputável. Aquilo que na psicanálise nós chamamos, por exemplo, de perverso. Um sujeito que entende o caráter ilícito do seu comportamento, mas é tomado de pulsões irresistíveis na prática do delito. Ele entende que é ilícito. Ele entende a moral social vigente e entende que aquilo é proibido. Mas exatamente por ser proibido, ele goza com aquilo. A proibição é o que torna irresistível aquilo que Lacan chamava de imperativo de gozo. Torna para ele imperativo gozar com o mal. Torna para ele imperativo gozar com o impor sofrimento ao outro. Então, nesse caso, nós temos uma outra figura, que é a figura do semi-imputável. Professor? Pois não? O senhor está falando aí no caso do que são chamados de psicopatas, certo? Isso, por exemplo, né? Quando eu falo de semi-imputável, é uma categoria mais ampla, não é? Que o psicopata. O perverso é uma categoria mais ampla que o psicopata. O psicopata ele seria um desses, né? Uma subcategoria disso que eu estou falando. Por exemplo, mas você acertou no alvo. O psicopata é uma modalidade. Então vejam, ele tem um imperativo de gozo. Ele entende o caráter ilícito do seu comportamento, mas exatamente por ser ilícito, torna irresistível. Nós, neuróticos comuns, também temos um gozo no proibido. Claro, evidente, isso é da psique humana, é da subjetividade. Tudo que é proibido é gostoso, tudo que é proibido causa prazer, evidente. Só que o neurótico ele possui recursos simbólicos para se frustrar, para realizar uma fantasia perversa por intermédio dos recursos simbólicos. Então eu fantasio e me satisfaço.
Agora, como você mencionou, um psicopata, um perverso, um semi-imputável, talvez, ele não tem esse recurso simbólico. Então, ele não consegue realizar na fantasia o seu desejo. E por não conseguir realizar na fantasia o seu desejo, ele tem que realizar na prática, no mundo empírico, e acaba passando ao ato do crime. É uma passagem ao ato. Então, esse sujeito, ele, por ser considerado um semi-imputável, nós temos aqui no Brasil hoje o sistema que vigora no Brasil hoje é o sistema vicariante. Até o Código Penal de 84, a reforma de 84, nós tínhamos o sistema do duplo binário. Então, o sujeito recebia pena e medida de segurança. Hoje não. Hoje, com o sistema vicariante, ou é pena ou é medida de segurança. Então, se o sujeito é um imputável, pena. Se ele é um inimputável, medida de segurança. Mas nessa figura do semi-imputável, essa figura fronteiriça, o juiz tem que decidir se ele vai aplicar ou a pena ou a medida de segurança, ou um ou outro. Então, nesse caso do semi-imputável, o juiz tem que analisar o caso concreto. O que eu vou fazer com esse sujeito? Qual é o grau dessa psicopatia? Qual é o grau dessa perversidade? Qual é o grau dessa estrutura psíquica que o sujeito tem para colocar em risco outras pessoas? E qual é a medida mais adequada aqui para resolver esse problema? O juiz tem que decidir. Né? E isso tudo deve ser o quê? Verificado em perícia. Nós precisamos de uma perícia médico-legal, psiquiátrica, para que nós tenhamos uma determinação. Em qual categoria nós poderíamos aí localizar esse sujeito? Para que nós tenhamos a aplicação ou da pena, ou da medida de segurança, ou de uma e de outra, no caso intermediário. Tá? O juiz nomeará curador ao acusado, ele precisa de alguém que cuide dos seus interesses durante esse período. Afinal de contas, nós estamos dizendo aí que o sujeito pode ter uma doença mental, uma estrutura que o torna diferente, e que, portanto, ele não teria aí como se resguardar, né, em seus direitos. Por isso, a nomeação de um curador. Né? O processo ficará suspenso, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Questões administrativas aqui, né? Para efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário. Se ele já estiver preso, onde houver, ou se estiver solto e o requererem os peritos em estabelecimento adequado para que o juiz designar. Também uma questão administrativa. O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem necessidade de maior prazo. Como se em 45 dias fôssemos capazes, muitas vezes, de determinar uma estrutura. Né? A psiquiatria ela é muito objetiva, né? Mas ela erra bastante também, então é complicado. Mas não vamos entrar aqui nesses detalhes. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar, sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame, uma questão administrativa também. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, durante a prática do crime, irresponsável nos termos do Código Penal, o processo seguirá com a presença do curador. Vejam, aqui ficou comprovada a inimputabilidade. Então, tempus regit actum. Né? O sujeito era inimputável ao tempo da infração e, portanto, deverá ser absolvido por essa infração, porque era inimputável, com o ônus da medida de segurança. Mas, se verificar que a doença mental sobreveio à infração, então ele continua tendo praticado um crime. Ao tempo do crime, ele era imputável. A doença mental sobreveio à infração, é posterior. Então, nesse caso, o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça, se um dia se restabelecer, para que possa se defender do crime que foi praticado. Né? Então, aqui eu colei o parágrafo 2º do 149. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Quando o crime foi praticado, ele era imputável, ele tem que se defender disso.
O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. O problema é, e se o sujeito nunca se restabelecer? Ele ficará internado no manicômio judiciário para o resto da sua vida, enquanto ele não se restabelece? E cá entre nós, se é uma doença mental, muito provavelmente ele não se restabelecerá, a depender do grau em que essa doença mental incide. Então há aqui uma dúvida de constitucionalidade, não é? Se o sujeito poderia ficar internado sob ordem do Poder Judiciário para sempre no manicômio judiciário, aguardando se restabelecer para se defender no processo. Há uma dúvida sobre a constitucionalidade disso. O processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de requerir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Normal. O incidente de insanidade mental também se processará em apartado, não é, para não atrapalhar os autos principais. E, enfim, se a insanidade mental ela sobrevier no curso da execução da pena, ou seja, a insanidade mental não era ao tempo do crime nem ao tempo do processo. Ela sobreveio ao curso da execução da pena. Então, aí vocês deverão observar o que define a Lei de Execuções Penais. E aí a Lei de Execuções Penais, ela diz: o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E 183. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do MP, da Defensoria ou autoridade administrativa, aqui no caso o diretor do presídio, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Então ainda há essa possibilidade, substituição da pena por medida de segurança. E aqui surge a mesma questão que eu mencionei ali atrás. Durante quanto tempo? Ad eterno? Claro que não. Essa medida de segurança ela deverá ser aplicada pelo tempo da pena, pelo tempo que o sujeito cumpriria a pena, sob pena de nós estarmos aí estabelecendo transversalmente uma prisão, uma prisão eterna, não é? Uma prisão aí que romperia com todos os critérios estabelecidos na Constituição da República contra penas desumanas e degradantes. Uma prisão perpétua, né? E, portanto, ela deve ser rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico. Acho que parei de fazer aqui o compartilhamento, né, com isso. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida específica? Vamos ver aqui. Eu acho que temos perguntas aqui. Professor, na restituição, se os policiais rasgam os bancos e causam prejuízos e constatam que não há nada ilícito, deve haver algum tipo de reparação? Olha, Guilherme, sim, né? Deve haver, sim. Imagine, você foi parado numa blitz policial, não praticou nenhum delito, a polícia desconfiou que tinha drogas no seu carro e com uma faca rasgou o banco do seu automóvel, não é? A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 é clara nesse sentido. Todos os prejuízos que forem ocasionados por servidores públicos contra o cidadão devem ser reparados. E a responsabilidade é inclusive objetiva. Responsabilidade objetiva do Estado. Você poderia acionar tanto os policiais que tomaram uma atitude, quanto o seu empregador. Se for a Polícia Federal, a União. Se for a Polícia Civil, o Estado, para que ele pague. Evidentemente. Para mim, isso não coloca um problema. Sempre que um servidor público ocasionar prejuízo a terceiro, deverá reparar o dano. Tá? Ele não pratica um crime ao fazê-lo de boa fé. Veja, o servidor rasgou crendo que haviam armas, crendo que havia drogas, ele o fez de boa fé.
Então, ele estava buscando uma arma. Ele não vai responder por crime, tá? Não vai responder por crime, mas o Estado responderá sempre pelo pagamento da indenização à pessoa que sofreu aquele prejuízo. Então, eu poderei, como servidor público que o fiz de boa fé, ficar isento disso, mas o Estado deverá pagar. Tá? Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta aqui colocada. Vocês querem fazer alguma pergunta oralmente? Não? Bom, se vocês não se manifestam, então eu dou por encerrada a aula de hoje. Agradeço a presença de todas e de todos e tenham uma excelente semana. Obrigada, professor, igualmente. Obrigada, professor, igualmente. Obrigado, professor. Abraços, abraços.